Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como a virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Vamos orar. Senhor, fala conosco, abre os nossos olhos, Pai. Dá-nos o alimento da Tua palavra, a compreensão das Escrituras, porque é por meio dela que a nossa vida é conduzida, não pelo que pensamos ou achamos, mas pelo que está escrito na Tua palavra. Dá-nos então a iluminação do Teu Espírito sobre o texto, sobre a palavra que será ministrada nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho zelo por vocês. Irmãos, esse é o coração de um pastor. É o coração de um líder e o trabalho que ele tem para realizar. Preparar, como o apóstolo diz, a igreja. Ele não é o noivo, mas ele é o amigo do noivo, ele é aquele que está junto à noiva para ajudá-la naquela preparação. E ele, irmãos, tinha um receio, você leu isso, porque na situação melhor que Paulo vivia, ali em Corinto, ele via algumas pessoas, homens, que tinham um coração que não era um coração reto, obreiros, aqueles que se denominavam apóstolos, mas não eram, mas tinham motivos escusos e estavam pregando um evangelho diferente, um Jesus diferente, e por isso levando a igreja a receber um espírito que não era o Espírito de Deus. Porque quando a pregação do evangelho, irmãos, ela é feita, a colaboração do Espírito é real, iluminando o entendimento, concedendo o convencimento, trazendo a conversão. Mas da mesma maneira, quando um falso evangelho é pregado, há um espírito que é liberado, mas não é um espírito de Deus, não é um Espírito Santo, é o espírito do engano. E Paulo estava vendo tudo isso acontecendo, seu coração pastoral estava preocupado, e ele disse assim: eu tenho receio de que, como Eva, ela foi enganada pela serpente, assim também vocês, a mente de vocês seja corrompida, e vocês se afastem da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Irmãos, o tema dessa mensagem é cuidado com os evangelhos fakes. Nunca nós ouvimos tanto essa expressão como nos últimos anos. Irmãos, nunca nós fomos tão acessíveis a informações falsas, notícias, anúncios. Um dia desse para trás eu quase caí. Eu vi um travesseiro, que era um travesseiro que eu dizia assim: se tiver travesseiro no céu, é esse daqui.
porque o negócio, ele prometia isso, irmãos, uma anatomia, um encaixe perfeito. E quando eu disse para minha esposa, amor, é isso daqui que eu estou precisando, ela disse assim, você já olhou essa loja? Irmãos, a loja era fake, era falsa, eu ia cair numa esparrela. Então, perfis falsos, anúncios falsos, notícias falsas, muito fake sendo divulgado, sendo colocado aí, muito próximo a nós, e o cuidado precisa estar sempre diante de nós, em averiguar, em confirmar, conhecer aquilo que nos é apresentado. Mas, irmãos, eu quero mostrar aqui que isso também é uma realidade no que diz respeito à fé. É uma realidade no que diz respeito ao Evangelho. Há uma preocupação, como você viu aqui, de Paulo, quanto à igreja dos Coríntios. Ele via essa inserção de apóstolos, irmãos, olhe bem, 2 Coríntios capítulo 11, o mesmo que lemos, no versículo 13, até o versículo 15, fala desses homens, esses obreiros que estavam pregando esse evangelho. E Paulo, ele associa esses obreiros, irmãos, e a palavra que ele usa aqui é muito forte. Ele diz assim no verso 13, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se, ou seja, são falsos, são fakes, em apóstolos de Cristo. E ele diz assim, não é de se admirar, verso 14, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, verso 15, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem, fakes, em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Veja, ele chama esses pregadores, esses obreiros, de ministros de Satanás, ministros do diabo. Mas aonde estavam esses ministros? Nas igrejas, na igreja dos Coríntios, nas casas aonde os irmãos se reuniam para cultuar, estavam propondo um evangelho totalmente diferente daquele que Paulo anunciara. E Paulo se vê ali, naquela situação, em ver aquela noiva que ele tinha pregado, discipulado, trabalhado. Como ele diz, eu me esforcei para apresentar vocês como uma noiva pura ao seu esposo. Ou seja, toda a minha dedicação foi em prol do crescimento de vocês, da maturidade de vocês, da pureza de vocês. E de repente está vindo outro evangelho e vocês estão aceitando. Vocês estão aceitando de boa vontade, de boa mente, e o problema é que vocês poderão se afastar de dois elementos básicos do evangelho. Primeiro, a simplicidade. Hoje eu conversava com uma irmã, e a gente conversava sobre o evangelho. Ela tinha algumas questões, e eu passei um livro muito bom, um livreto, o Evangelho de Jesus, que traz uma explicação tão simples, e é um material tão simples, e eu disse, o Evangelho é isso. Até o mais indouto, até aquele irmão que não fez que nem consegue, nem foi alfabetizado, se pregarmos o Evangelho de Jesus para ele entende. Porque é simples, irmãos, ele alcança a criança e alcança o doutor, a doutora. Não tem dificuldade, não tem rodeios, não tem coisas para acrescentar e complicar, não. É simples. C.S. Lewis, ele escreve o seu livro Cristianismo Puro e Simples. E Paulo via isso. Vocês podem se afastar da simplicidade do Evangelho. Não é pobre, irmãos, é simples. Pobreza fala de falta de recursos. Não há falta de recursos no Evangelho, pelo contrário, ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ou seja, não há falta no Evangelho, há simplicidade.
não há complicações. Nós que complicamos o Evangelho. E ele também diz que existe um outro elemento além da simplicidade, que é a pureza. O Evangelho não permite contaminação, não permite inserções de elementos que venham problematizá-lo lá na frente, misturas. Não, ele é puro. O Evangelho de Cristo é puro, e quem recebe o Evangelho, ele se torna, assim como o Evangelho que ele crê, simples, e também vai buscar a pureza. Esse é o caminhar de Cristo, esse é o caminhar do Evangelho, é o caminhar da vida com Deus. Irmãos, e pensando em outros evangelhos, eu percebo que nós temos sido visitados por alguns deles, alguns tipos de evangelhos que têm sido pregados, usando textos e referências bíblicas, mas não há uma pureza, não há uma via que diga assim: nossa, essa água eu posso beber dela. Muitas vezes vem com as suas inserções humanas, as suas contaminações humanas, e tem muito crente sendo saciado por essas águas turvas, desses evangelhos que não são o evangelho de Cristo. E eu coloquei aqui alguns, pelo menos 3, como Batista, 3 evangelhos, que eu quero mostrar para você, que estão aí no nosso dia a dia. Ligamos, ouvimos, acessamos e somos, muitas vezes, ali alimentados por esses evangelhos. O primeiro evangelho que a gente tem visto por aí é o evangelho do, abre aspas, seja feita a minha vontade, fecha aspas. É o evangelho que se volta para si, não para Cristo. Ele não me religa com Deus, ele não reata um relacionamento com Cristo, ele volta para mim. É a minha vontade, seja feita a minha vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Paulo está preocupado com a igreja dos Filipos, e ele resolve enviar um irmão, um obreiro, olha, diferente dos obreiros lá de Coríntios, que estavam lá pregando outro evangelho. Ele então, vendo a necessidade da igreja de Filipos, ele decide enviar um obreiro de qualidade, que era o Timóteo. E aí no verso 19 de Filipenses capítulo 2, ele vai dizer assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Verso 21, e ele vai completar sobre Timóteo, dizendo: todos os outros obreiros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Veja que ele faz uma distinção, que existem interesses pessoais e humanos e que não tem nada a ver com os de Cristo. E que muitos obreiros estão aqui vivendo os seus próprios interesses. E ele, quando percebeu a necessidade da igreja de Filipos, ele logo identifica um obreiro de valor, que vai cuidar daquela igreja, não se importando, não se preocupando nos seus interesses pessoais, não os colocando em primeiro lugar, não fazendo valer a sua própria vontade, mas colocando em primeiro lugar os interesses de Cristo, servindo aos interesses de Cristo, ele estaria apto para suprir a necessidade daquela igreja, porque ele não estaria preocupado em agradar A ou B, ele estaria interessado apenas em agradar o seu Senhor e Salvador, aquele que o arregimentou. Um soldado não busca fazer a sua vontade, mas agradar a vontade daquele que o chamou para a guerra. E ele via Timóteo nesse perfil. Irmãos, eu fiquei pensando nesse texto,
Pessoas que buscavam seus próprios interesses e não os interesses de Jesus. E quando Paulo fala isso, ele está falando do perfil da maioria dos obreiros, dos líderes daquela época. Irmão, presta atenção. Se essa era a característica dos líderes, daqueles que deveriam dar o exemplo, o que a gente podia pensar daqueles que estavam sendo servidos por eles? Um fruto não cai longe da árvore. Se os obreiros tinham um perfil assim, que tipo de igreja nós esperaríamos ver a partir da liderança desses homens? Uma igreja voltada para si mesma, uma igreja voltada para o evangelho do seja feita a minha vontade. A minha preocupação aqui é alcançar o meu querer, os meus anseios, os meus desejos. É lógico que com a ajudinha do Todo-Poderoso, com a ajudinha daquele que pode todas as coisas. Nossa, eu estou bem, porque aí o Senhor vai fazer a minha vontade. Irmãos, isso é muito sério. Uma vez eu estava ouvindo um pregador famoso aí, midiático, e ele disse o seguinte, eu anotei a frase dele, e ele dizia assim: o que você quer é o que Deus quer. Olha a implicação dessa frase. O que você quer é o que Deus quer. E tem muito crente que deu glória a Deus. Eu imagino, ouvindo aquele pregador, talvez dissesse assim: aleluia, Senhor. Irmãos, a maior heresia naquela mensagem não poderia ser outra senão essa. O que você quer, o que Deus quer. Colocando o Todo-Poderoso, o Santo, 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 na mesma disposição de pessoas pecadoras como você e eu. Irmãos, nós somos, por natureza, nascemos em pecado. A nossa natureza, se não fosse tocada e restaurada por Cristo, irmãos, hoje estaríamos arruinados e perdidos. Mas a nossa natureza foi contaminada. O manancial foi contaminado. Como que eu posso colocar a minha vontade num padrão de justiça, num padrão aceitável diante de Deus? Não tem como, irmãos. Não tem como. A Bíblia diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade dEle. Existem querer nosso, existem desejos nossos que não são lícitos, não são justos, não são puros. E nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mas esse evangelho tem recebido popularidade. Esse evangelho tem recebido adeptos. Evangelho como esse, irmão, quem não quer? A minha vontade, ela prevalecerá. Seja feita o que eu quero. Irmãos, a gente mudou a oração do Pai Nosso. Seja feita a minha vontade, assim na terra como é feita no... Não, irmão, não tem como. É a vontade dEle. A Bíblia nos orienta. Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, não sejam loucos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, crente que não procura, veja, é um esforço. Veja, é uma aplicação. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Eu quero buscar, Senhor, compreensão da sua vontade. Eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida, em cada aspecto que eu venha viver. E eu submeto a minha vontade à do Senhor, não apenas para conhecê-la, mas para vivê-la. Não apenas para entender, mas para praticar. Porque, irmãos, Tiago vai dizer que aquele que somente observa, ler a palavra, mas não pratica, é como um homem que vai na frente do espelho, se mira, e quando ele se vai, logo se esquece do que ele havia visto ali no espelho.
Esse homem não é uma pessoa, essa pessoa, melhor dizendo, que vive um evangelho assim, não está reconhecendo a grandeza, a soberania, a majestade. E quem é o Senhor do evangelho? Veja, o evangelho molda o Deus do evangelho. Se eu prego e eu creio no evangelho, que a minha vontade é maior, eu reduzo a pessoa de Deus a um ser criado, a um ser insignificante que está sujeito aos meus caprichos e às minhas vontades. Ei, Deus é o soberano, Deus é o Senhor, curve-se diante dele toda a terra. Ele que está no controle, meu irmão, antes mesmo de você se aperceber como pessoa, ele já governava todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Por isso, irmãos, esse tipo de evangelho, apesar de conquistar corações que já têm uma natureza voltada para si mesmo, que não foi regenerada, que não foi restaurada, esse evangelho deturpa a pessoa de Jesus, que mesmo sendo Deus, se submeteu como homem, enquanto aqui na terra, à vontade do seu Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mesmo sabendo que iria passar, mesmo sabendo todo o cálice que ele haveria de beber, ele ainda se submete à vontade do seu Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, esse evangelho é um evangelho que tem sido disseminado, mas eu quero te encorajar a não entrar nessa furada, a não abraçar esse evangelho. Veja, os irmãos de Corinto são repreendidos por Paulo, porque eles estavam de boa vontade, acolhendo os falsos obreiros que pregavam falsos evangelhos, e por estarem recebendo falsos evangelhos, eles estavam recebendo uma influência de um espírito que não era o Espírito Santo de Deus, era o espírito do erro, era o espírito do engano. Além desse evangelho, que nos ensina a fazer birra, quando Deus não dá o que a gente quer, que nos ensina a bater o pé até que Deus, abre aspas, mude de ideia, feche aspas. Deus não vai mudar de ideia por sua causa, meu irmão. Pastor, irmão, presta atenção. Deus, ele pode conceder como fez com Ezequias. Ezequias, eu vou ouvir sua oração, eu vou te dar mais 15 anos, mas um dia você vai morrer. Depois de 15 anos você vai para o mesmo lugar que você ia hoje. Mas eu estou te dando um prazo, é misericórdia, mas não é mudança de ideia, irmãos. Como se Deus fosse aquela pessoa mais volúvel, aquela pessoa mais inconstante, que cede aos nossos caprichos, que cede às nossas birras. Esse não é o evangelho de Jesus. Lembre-se, só existe um soberano, só existe um Senhor, e nós todos somos servos do nosso Deus. Evangelho do seja feita a minha vontade, está fora. Evangelho que nós também temos visto aí, irmãos, é um evangelho do, abre aspas, posso todas as coisas, fecha aspas. O pastor está na Bíblia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, irmãos? E a gente tem visto algumas pessoas entendendo erroneamente esse texto, aplicando de uma forma, irmãos, licenciosa, como se aquilo fosse uma carta verde para a pessoa fazer o que bem entende. O evangelho de todas as coisas me são lícitas. Queria que a gente abrisse esse texto. Se você puder abrir na sua Bíblia, vai ser melhor ainda. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Por que eu estou pedindo para você abrir na sua Bíblia? Ali também, pode ser. Porque você vai ver uma coisa interessante. Que talvez ainda você, não sei, não tenha se apercebido, quando você leu esse versículo, porque ele está dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Mais uma vez, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, muitas vezes eu já ouvi pessoas crentes usando essa expressão, mas todas as coisas me são lícitas. Você percebeu que isso está entre aspas. Não era uma afirmação de Paulo, não era uma doutrina de Paulo. Ele estava usando um argumento que era propagado naquele tempo lá em Corinto, em que pessoas licenciosas, como se tivessem carta branca para fazer o que bem entendesse, usando a liberdade cristã, afirmavam erroneamente isso: todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo. Se a minha consciência não me acusar, eu posso fazer isso. Se o meu coração não me questionar, eu posso, todas as coisas. E ele usa essa expressão. Então vocês estão dizendo isso: todas as coisas me são lícitas, né? Mas deixa eu dar um argumento para vocês: nem todas as coisas que você acha que são lícitas lhe convém, porque você agora é um cristão. Nem todas as coisas que você acha que pode fazer, você pode, porque você agora é sal, você agora é luz, você agora é representante de Cristo na terra. Você é um pequeno Cristo, é um cristão, e essa é o significado da palavra cristão, pequenos cristos. Irmãos, aqueles irmãos lá de Antioquia pareciam tanto com Jesus, que quem estava de fora dizia assim: você é um cristinho, você é um pequeno Cristo, você parece demais com esse Jesus que você prega. E começaram a chamar os irmãos lá em Antioquia de cristãos, pequenos cristos. Por isso Paulo diz assim: gente, nem tudo convém a você não. Mas todo mundo faz, pastor, inclusive tem até crente que está fazendo. Mas muitas vezes, irmãos, são crentes que já não têm mais sabor. O sal já se tornou insípido. A luz já se apagou na vida de muitos cristãos. A unção do Espírito Santo já se foi na vida de muitos. E a gente não pode imitar cristão que já se apagou. A gente tem que chegar junto, influenciar e dizer: Deus, acende novamente a lamparina do meu irmão. E não o contrário, deixar que a minha lâmpada se apague porque eu quero fazer como ele faz. Evangelho do está liberado, gente. Evangelho da hipergraça. Evangelho que não tem cobrança. Irmãos, eu sei e entendo que há um tempo atrás, nós como igreja de Cristo aqui no Brasil, eu não sei de outras realidades, mas nós vivemos por um tempo o evangelho do eu não posso fazer nada. Então a irmã não podia usar um brinco, a irmã não podia colocar um batom, a irmã não podia usar uma calça, o irmão não podia jogar bola, tinha que ir para a praia de calça comprida. Irmãos, isso me chocou quando eu era adolescente, não era crente ainda, e eu estava na praia com minha família, e parou um ônibus, que hoje eu sei que era de alguma igreja. Irmãos, a galera desceu de camisa de manga comprida, calça comprida, as irmãs também lá, saia com a calça embaixo, sei lá, e entraram no mar daquele jeito.
Eu não percebi se alguém de terno, mas de camisa de manga comprida e calça social tinha. E eu fiquei, que isso, gente? Então nós vivíamos um evangelho, você não pode fazer nada. Só que, irmãos, em contrapartida, foi se levantando uma nova geração, que para se contrapor aos abusos da geração passada, começou a adotar uma postura do agora eu posso tudo. Aí vai para a praia pelado, pelada. Não é fio dental, é linha dental. Não, está tranquilo não, gente. Exposição do corpo. Irmãos, isso deve ser feito na intimidade do casal. Cuidado com o que você posta na internet. Cuidado com o que você ouve. Irmãos, a gente não pode, porque a nossa geração passada adotou uma postura de rigidez, de não pode, porque senão você vai ser excluído do reino dos céus. Pegava o jovem jogando bola, jogava ele e a bola no inferno. Aí a gente agora diz assim, está liberado. Posso todas as coisas me são lícitas. Ei, ele está dizendo, nem todas lhe convêm. São coisas que você, como cristão, não pode viver, porque não é conveniente. Não é aceitável. Irmãos, e a gente precisa viver isso numa consciência cristã. Deus, isso vai trazer glória ao teu nome? Isso vai edificar a vida do meu irmão? Ou vai levá-lo a pecar? Ou vai levá-lo a se escandalizar? Eu já contei aqui, irmãos, de situações que eu preferi me abster, eu queria que a gente lesse 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Irmãos, essa palavra é uma palavra pastoral, assim como Paulo trouxe uma palavra pastoral àqueles irmãos. Eu temo que vocês sejam iludidos pelo discurso e se apartem da simplicidade, da pureza do Evangelho, assim como Eva foi enganada. Então eu quero dizer, irmãos, como que Hebron pensa. Nós precisamos entender, irmãos, que nem tudo convém a gente. Eu tenho que vigiar o que eu falo. Crente não tem que ficar com palavra torpe na sua boca. Pastor, hoje é culto de doutrina? Não. É culto da palavra, que a palavra está sendo pregada. Leia comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Abstenham-se. O que é abster-se? O que é abster-se, irmão? É você se apartar. É você não ir junto, abstenha-se, fique sem. De quê? De toda forma de mal. Tem algumas versões que diz assim, da aparência do mal. Tem alguém que tem essa versão aí? Leia, por favor, irmão Kiko. Aparência! Irmãos, a aparência é o que é visto. Pode não ser mal, mas tem uma aparência. Olha o cuidado de Paulo. Não precisa necessariamente ser um mal em si, uma coisa pecaminosa em si, mas tem aparência de mal. Quem estiver ali perto vai olhar para você e vai achar aquilo, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Desculpe, irmão, mas isso é falácia. Se você é igreja, você não pode ter esse tipo de discurso. Pastor, cada um cuida da sua vida, então você não serve para estar na igreja, em nenhuma igreja. Não é aqui não, é em nenhuma. Porque a igreja fala de corpo. É como se uma mão estivesse dizendo assim, eu não tenho nada a ver com você.
Fala com a minha mão. E ela começa a dizer, você não tem nada a ver com... Você tem a sua mão. Ele está mostrando, irmão, tem a aparência do mal, se abstenha. Não entre nisso, não. Eu lembro, irmão, já falei aqui, eu estava há muitos anos atrás, tinha um quiosquezinho lá no Big Shop, e enquanto minha esposa estava no Via Brasil, quem lembra do Via Brasil? Via Brasil, né? Via Brasil, aquele supermercado do lado do Big Shop. Eu fui tomar um refri nesse quiosquezinho. E a senhora que estava lá servindo, ela pegou um guaraná de máquina e colocou num copo de chopp. Era guaraná. Eu sabia que era guaraná. Eu vi a máquina que ela usou. E ela encheu o copo, que veio extremamente gelado, suando, e com aquela espuminha do guaraná. Do que, irmão? Em cima. Mas estava num copo de chopp. E ela colocou no balcão. E eu olhei para ela e disse assim, o de plástico. Ela disse, não tem. Eu disse, então, não quero. Ela, como assim? Eu disse, não quero. Tem plástico, copo de plástico? Não, então pode voltar. Ah, mas eu já pago. Então aqui, paguei. Fui embora. Deixa eu te perguntar, irmão. Você está passando naquela hora no Big Shop. Você mesmo. E você vê o pastor João no quiosquezinho, copinho de chopp, o copo, o que é que tinha dentro? Mas tinha a espuminha em cima, extremamente gelado, porque veio da máquina. E você vê o pastor João agradecendo a Deus por aquela guaranazinha gelada. Você ia olhar e ia dizer, nossa, colocaram guaraná no copo de chopp para o pastor João, nossa, vou tomar um guaraná com ele. Você ia dizer isso? Se você falou não, que não ia falar, pede perdão. Você acabou de mentir. Você ia falar. Você ia dizer assim, pastor João está tomando chopp. Pastor João. Isso era mal, irmão? O guaraná era mal, sim ou não? Mas tinha aparência? Tinha. O que é que o texto está dizendo? Abstenha-se. Não, mas é minha guaraná, ninguém tem nada a ver com minha vida, não. Deus sabe do meu coração, eu não tive a intenção de que a Tonga só tivesse copo de chopp. Ninguém está sabendo disso, não. Deus está vendo, Deus está. Mas seu irmão, não. Isso é a aparência do mal. Se é a aparência, ei, sai fora. Abstenha-se. Irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso não me convém. Todas as coisas me são lícitas, ele volta a dizer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pastor, tem nada a ver, pastor, é só um filme de terror. Uau! Uma vez eu fui visitar um parente meu, lá em Maceió, e esse parente meu disse assim, vamos assistir um filme? Eu digo, bora. Ele puxou, na época, né, os DVDs, e puxou Exorcista, capetagem para lá e para cá. Vamos assistir esse? Eu disse, vou não. Aí você tem medo? Não, eu vejo isso ao vivo e a cores. Essa realidade aí a gente se depara todo dia. Capeta, demônio, falando grosso, falando fino, de todo jeito. Botando a mão para trás, botando a mão para frente, rodando. Isso daí a gente já vê. Eu não preciso disso. Aí ele, não, então vamos assistir outro. Irmão,
todas as coisas não são listas, mas tem gente que está dominado por assistir série de terror. Depois fica assim: eu não estou conseguindo dormir, a minha noite está tão atribulada. Por que será, santo? Ah, meu irmão, não cida não, pastor, mas isso é pecado. Você está sendo dominado por isso, sua mente está sendo dominada por isso. Se abstenha, diga não. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por... Ah, irmão, presta atenção. Pastor, mas é uma sériezinha à toa. Não tem problema, são 42 temporadas. E eu estou assistindo todas. Eu viro à noite, pastor, assim, você está dominado, santo. Está dominada. Aí você não gasta esse tempo com Deus. Você não gasta esse tempo com a Bíblia. Diz assim: nossa, quando eu vou ler a Bíblia dá uma canseira. Por que será? Porque seu estímulo está lá no alto. Você quer uma coisa que lhe estimule. E a Bíblia não te estimula assim. Como um filme desse, como uma série dessa. Ah, pastor, é pecado. Eu estou dizendo para você que é pecado? Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Estou dominado não, pastor. É só a hora que eu chego até a hora que eu... É só esse joguinho aqui, é só dorama, só não sei o que, só não sei o que. Só esse joguinho. Tem gente que é viciado em... Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu converti para Jesus, eu era viciado em videogame. Eu lembro que a gente pagava para ir numa locadora de joguinho, de videogame, jogar Top Gear. Quem é velho o suficiente para lembrar disso daí? Você, né? Alguns irmãos levantaram a mãozinha assim. Irmão, era um joguinho de carro. Aí você turbinava o carro. Irmão, eu lembro que assim o culto começava às 7 horas. Eu ia para essa locadora umas 4, ficava até umas 6 e pouquinho na beirada para já correr, para tomar banho. Quando eu fechava os olhos, irmão, eu só via o Top Gear, só via... Eu queria adorar a Deus e só via os carrinhos na minha frente. Eu estava dominado. Irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar. Não vou me... Isso eu estou falando de coisas que a gente entende como razoáveis. Eu não vou partir, irmãos, nem para aquelas que a gente sabe que são pecados, como pornografia, porque a gente sabe que isso daí de fato não é, em hipótese alguma, lícito para ninguém, seja solteiro, seja casado. Não, mas é em consentimento mútuo, é em acordo do pastor com o meu cônjuge. Pecaram os dois, igual Ananias e Safira, os dois. Mas é para apimentar a relação. Vai orar no monte, irmão, para apimentar a relação. Mas não coloque esse negócio dentro da tua casa, não. Irmãos, isso receba quem é da Hebron. Quem é da Hebron, receba. Se você está aqui nos visitando, eu te respeito muito, mas o seu pastor, ele vai te dar instruções. Mas aqui, irmãos, minha obrigação como pastor, como a de Paulo foi com os irmãos de Corinto, é trabalhar para que apresentemos a nossa vida como uma noiva pura ao seu noivo, que é Cristo. E não permitir que alguns evangelhos da hipergraça nos levem para outros caminhos, irmãos. Tem coisa que não dá. Não é mal, pastor, mas é aparência, corta da tua vida. Ah, pastor, não é mal, mas está te dominando, santo, corta da tua vida. Não vou me deixar dominar. Pronto. E o último evangelho, primeiro evangelho que a gente viu, abre aspas, seja feita a minha. Segundo evangelho que a gente viu aí, é do posso. Não, você não pode todas as coisas. Nem eu posso todas as coisas. Nesse contexto, não. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E o último evangelho aqui é o evangelho da indiferença, do não estou nem aí para nada. Tinha uma música, irmãos, que há alguns anos atrás ficava na mente da gente, porque passava aqueles carros com aquelas caixas de som, e a gente ficava ouvindo aquele negócio, estou nem aí, estou nem aí. Não tinha um trenzinho desse, feio que dói.
Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. E incutiu uma cultura em muito crente de indiferença. Estou dizendo que essa música incutiu, não, irmão, mas respaldou uma realidade. Muito crente que hoje, irmãos, e eu quero ler Lucas capítulo 14, vamos lá que eu estou caminhando para o final, Lucas 14, 16. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo está preparado. A ceia está pronta, já está tudo certo. Mas todos eles, verso 18, um a um, começaram a apresentar o quê? Desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe, não vou na sua ceia. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Todos eles, irmãos, tiveram um motivo. Eu não estou aqui mostrando, irmãos, que eles disseram assim: não quero ir, não vou porque eu não gosto do Senhor, não gosto da sua ceia. Não, eles passaram uma educação em apresentar uma desculpa. Olha, eu comprei um campo, olha, eu casei, olha, eu tenho uma administração de um negócio, eu não posso ir. Me desculpe. Foram educados, foram corteses. No verso 24, que já é o fim da parábola, Jesus diz assim: porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A gente não vai dar, a gente aceita desculpa, tudo bem, mas você não vai entrar aqui na minha ceia mais. Irmãos, isso é uma parábola que refere-se ao reino de Deus. O banquete está pronto, a mesa está preparada, Cristo foi imolado, nosso Cordeiro Pascal deu a sua vida na cruz, a salvação está ofertada, o convite está sendo feito, vem à mesa, participe do banquete. Deus preparou, está tudo pronto, tetelestai, está consumado, não tem mais nada a ser feito além do que já foi feito. Uma vez por toda, Cristo se deu por nós, acabou. Você não tem outro meio de salvação, você não tem outra fonte para beber a não ser Cristo. Venha participar. Não posso. É hora da gente crescer no reino. Não vou. Vamos expandir, vamos buscar pessoas para participar. Não posso. Irmão, você vai ver que todos eles tiveram uma boa justificativa, mas o que todos eles revelaram é que a prioridade deles não era o reino. Nenhum deles quis se comprometer. Nenhum deles quis dizer assim: eu vou estar lá. Não, todos colocaram os seus negócios, a sua vida em primeiro lugar do que o reino. E eu vejo, irmãos, que existe um evangelho que está mostrando que a gente só precisa agir como um consumidor da fé. Venha cá buscar a sua vitória e vá para casa. Venha buscar a sua bênção e tchau. Você não precisa se comprometer. Você não precisa ter compromisso. Aquele que o Evangelho mostra, irmãos, compromisso de amar, de obedecer, de perdoar, de servir, de suportar o outro, de caminhar a segunda milha. Isso são compromissos do reino. Faz parte do reino, mas a gente não quer se comprometer. Servir a Deus, sair da inércia e dizer: Deus, tem coisas a ser feitas no reino do Senhor. Não, eu tenho tanta coisa, Deus sabe. Eu comprei um campo, eu vou casar, eu tenho o Enem, eu tenho isso, eu tenho um concurso, eu tenho o meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ninguém quer mais sentar à mesa e participar do banquete. Ninguém quer mais, irmãos, assim como Jesus disse, Mateus 16, 24, isso faz parte do Evangelho de Cristo. Jesus disse: não foi a multidão, foi aos discípulos. Mateus 16, 24, o discurso não é para aqueles que estavam fora,
para os discípulos, aqueles que estavam caminhando, já haviam aberto mão de muitas coisas, já haviam saído dos seus afazeres e caminhavam com Jesus. Jesus se refere a eles, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É compromisso, e é compromisso radical, irmão. Porque tomar a cruz, a gente já sabe, ninguém toma a cruz para simplesmente pô-la como um adereço, colocar no pescoço. Não, tomar a cruz é mais do que um embelezamento, uma moda. Tomar a cruz é entregar a vida por causa de Jesus. Tomar a cruz, a exemplo do Mestre, é renunciar à sua própria vida em favor de um objetivo, de um alvo maior. Jesus mostrou isso na sua própria vida. E ele chama aqueles que o seguem: você quer ser meu discípulo mesmo? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Irmãos, esse evangelho é raiz. A gente está vendo e ouvindo o evangelho adocicado, Nutella, fofinho, palatável, que a gente, que glória, eu não preciso me comprometer, não, Jesus sabe, comprei um campo, vou me casar, vou isso, vou aquilo, ele vai aceitar as minhas desculpas, e Jesus está dizendo assim: nenhum deles vai provar a minha ceia, porque eu vi indiferença, eu vi descaso, eu vi um coração voltado não para o reino, não está disposto a me seguir. Ele quer talvez um benefício aqui, um benefício ali, mas tomar a cruz ele não quer. Irmãos, evangelho sem cruz é vazio. Evangelho sem cruz não tem sentido. Evangelho sem cruz não tem salvação. Evangelho sem cruz não tem perdão. Evangelho sem cruz não tem sangue derramado. Se não tem sangue derramado, não tem vida eterna. Não tem remissão. É show, é palco, é aplauso, são luzes, é teatro. Evangelho tem que ter cruz. Vida de discípulo tem que ter cruz. O evangelho de Cristo não requer nada menos do que a cruz. Se você ouvir um outro evangelho que não tem cruz, é um evangelho fake, é um evangelho falso. Ah, pastor, mas foi o cara que tem não sei quantos milhões de seguidores. Problema, são superapóstolos, são obreiros fraudulentos, são homens sem compromisso com a verdade, que querem atrair multidão. Quem não atrai uma multidão com esse tipo de evangelho? Que só promete e nada requer? É muito bom, irmão, mas não é esse tipo. Esse é o evangelho do diabo. Esse é o evangelho do inferno. É aquele que diz: eu vou te dar tudo, se você se prostrar e me adorar. O evangelho de Cristo, a gente se prostra, mesmo tendo falta de tudo. A gente se prostra mesmo sem ter uma promessa vazia e imediata. Por que eu quero esse reino, essa glória? Eu não quero isso. A minha pátria está no céu. Cristãos verdadeiros se prostraram diante de Cristo, em frente de uma forca, em frente de uma fornalha, não tiveram promessas nenhuma, mas estavam rendidos aos pés de Jesus. Queria convidar você a fechar os olhos e perguntar: que evangelho você tem ouvido? Que tipo de pregação você tem recebido? Se for uma pregação, um evangelho, que a sua vontade é maior do que a de Deus, você está no evangelho fake. Se você tem ouvido um evangelho que
que você pode tudo, quando Deus está te chamando e me chamando para uma vida de santidade. Você ouviu um evangelho fake. Se você ouvir um evangelho que não requer nada de você, é fake. O evangelho exige tudo de nós. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, ore ao Senhor. Diga: Deus, tenho vivido um evangelho sem cruz. Eu tenho vivido um evangelho que eu não tenho entregue. Eu não tenho carregado cruz nenhuma. Não há um sacrifício. Não estou dizendo, irmãos, para você obter salvação, não, porque a salvação já foi dada. Mas é o compromisso, é a disposição, é a santificação. Você talvez, Deus está dizendo para você abandonar algumas coisas hoje. Você está dizendo: Deus, mas isso é pecado? Mas Deus está dizendo assim: mas não convém para você, minha santa, meu santo, não convém. Oh Deus, mas é pecado? E Deus está dizendo: não, não é pecado não, mas está te dominando. Você precisa abrir mão disso. Você precisa abrir mão disso. Senhor, eu tenho tanta coisa na vida para fazer, eu preciso me devotar no reino. E Jesus está dizendo: compromisso. Tem que ter. Tem que ter compromisso. Se você já serve, você tem que servir com compromisso. Se você ainda não serve, você deve procurar servir. Fazer o que Deus tem para a sua vida. Procure saber a vontade do Senhor. Procure descobrir em Deus o que é que Ele tem para você e faça com dedicação, faça com amor. Mas não se excuse, não dê desculpas para Jesus. Ô Jesus, tu sabes, eu vou casar, eu tenho prova, eu tenho isso. Não, para de dar desculpa. Fala para Ele, diga: Deus, me ajuda, eu quero saber o que é que o Senhor quer que eu faça. O que é que o Senhor quer que eu faça? Assim, talvez Jesus está dizendo para você começar a pregar para aqueles que trabalham com você. Chegar para um, para outro, entregar um folheto, orar por eles. Eu não sei, mas procure saber a vontade de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a gente está submetido a tantos evangelhos falsos. São fakes. Eles são tão bem apresentados. Parecem, mas não são. Reluzem, mas é falso brilho. Muitas vezes, Senhor, somos atraídos pela proposta, mas nós queremos pedir a graça, a ajuda do Teu Espírito, porque, meu Deus, há um cuidado a ser tomado. A serpente enganou Eva lá no Éden, e quantos crentes a serpente tem enganado nas igrejas. Ó Jesus, dá-nos discernimento. Jesus, nós colocamos à prova o nosso próprio coração. Livra-nos do mal. Guarda os nossos pés de não se desviarem de Ti. Queremos seguir o verdadeiro Cristo. Queremos seguir o verdadeiro Evangelho. Queremos receber não o espírito do engano, mas o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda a gente, meu Pai. Tenha misericórdia de nós como igreja Hebron. E que vivamos, Senhor, sim, para a glória do Teu nome. Tudo o que fizerdes, seja por palavras, seja por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Senhor, ajuda-nos. Somos a noiva que está sendo preparada para o noivo.
Guarda, Senhor, as nossas vidas, porque o noivo está vindo, o noivo se aproxima, e nós queremos estar, Senhor, com as nossas vestes alvas, para encontrarmos com o noivo, em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, eu não posso fazer sem perguntar. Talvez você está aqui e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Esse Jesus que pede tudo de você. Esse Jesus que prometeu estar com você todos os dias, mas não te prometeu uma vida livre de problema. Ele só disse: vou estar com você todos os dias. Talvez você ainda não fez uma entrega do seu coração. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero perguntar para você. Se você ainda não fez essa decisão, hoje pode ser a mudança da sua vida. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, de dizer: Deus, eu quero viver o Evangelho, eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa e ainda você não fez isso, eu quero convidar você a fazer um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você. Pastor, eu quero. Nunca entreguei minha vida para Jesus. E eu quero fazer isso hoje. Tem alguém que quer fazer isso? Estenda as suas mãos bem altas assim para eu te ver. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, faz um sinal assim, ó. Tem alguém? Desse lado aqui tem alguém? Meu lado direito. Tem alguém que ainda não fez? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem alguém? Não? E do meu lado esquerdo tem alguém? Eu faço isso, irmão, porque tem essa luz na minha frente, eu não consigo ver os dois lados de uma vez. Então deixa eu perguntar aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Pastor, eu quero. Se você é essa pessoa, faz assim com sua mão. Talvez é o seu dia. Não? Então amém. Se não tem, eu quero acreditar que todo mundo já tem um compromisso com Jesus. Amém, queridos? Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: se cuide dos fakes. Diga: tem obreiro fake, viu? Fala para ele: tem obreiro fake. Diga assim: tem evangelho fake. E tem espírito fake também, que não é o Espírito Santo. Diga assim: peça a bênção de Deus e a ajuda de Deus. Fale para ele. Diga: não descuide não. Vai dar um abraço nele, porque senão ele fica com a impressão que você está com raiva. Dá um abraço. Cadê os nossos visitantes? Cadê o nome deles, Rodrigo? Está aí. Chama aqui. O Arthur. O lanche está pronto, Rodrigo, lá embaixo? Prontinho. Neuza, Gilberto, Neuza, Bruna e Mateus, Rosinei e Ilza. Cadê esses irmãos? Vamos aplaudir bem forte a vida deles. Oh, glória. Deus abençoe. Se alguém veio com eles, vai também. Vai com eles, Ezequiel. Vai com eles, ajuda. Hã? Vai com ele, moço, para acompanhar. Não bebe o café todo não, viu? Não. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Aê, isso, muito bem. Amém, queridos? Quer que tem sábado de manhã? Ô Bia, quer que tem sábado de manhã, Bia? Ah, pelo menos a sua, irmão. 9 da manhã do sábado. Lavar a cadeira. Amém? Vamos orar. Obrigado. Diáconos e diaconisas, nós precisamos de uma reunião rápida agora após o culto, ok? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Fernando, muito bom te ver. Deus abençoe, meu irmão. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor Jesus, graças te damos por esse tempo em família. O Pai esteve presente e está presente.
O Filho esteve e está presente. O Espírito esteve e está presente. Muito obrigado, Senhor, porque os filhos do Senhor vieram, Senhor, nessa noite te cultuar. E eu te peço que agora, Pai, que vamos voltar para os nossos lares. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, livra-nos do mal, dá-nos uma semana de paz, de vitória, e sobre os nossos irmãos que estão enfermos, visite-os com cura, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, e que o consolo do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.